Então, pessoal, vamos iniciar mais um maravilhoso Mauá. O nome desse Mauá é Seul Estação Necromante. Agradeço desde já todos que me ajudaram com contribuição via Pix. Então, sem mais enrolação, bora pro Mauá. Seul, capital da Coreia do Sul, ano de 2021. Temos um lindo dia, muito ensolarado. E podemos ver 5 estudantes em um beco. Mas, para ser mais específico, são 4 pessoas contra 1. E vemos um garoto estudioso, segurando seu bloquinho de anotações, falando para o valentão, seu colega de classe, para falar logo o que ele quer, pois ele não quer se atrasar para o cursinho. E com ar de superioridade, ele nem olha na cara do valentão. E já bastante irritado com o cara, um nervosinho diz: "Qual foi? Do Jaimin?" Do Jaimin é o nome do cara que está segurando o bloco de notas. E nós vamos chamá-lo de Jaimin. Jaiminho diz para o valentão se ele não tem nada para falar, ele está indo embora. E todos os amigos do valentão começam a rir da cara dele, falando que o valentão do tupetinho foi completamente ignorado. Depois de ser muito zoado pelos seus colegas, ele fica com muita raiva e grita com o Jaimin, chamando ele de merda, mandando ele parar agora mesmo. Chamando o Jaimin de filho de uma boa mãe, ele prepara um soco e corre para acertá-lo pelas costas. Jaimin, com ar de protagonista, fecha o seu bloco de notas sem olhar para trás e manda um chutão na cabeça do tupetinho, fazendo com que ele perca o equilíbrio e caia, sem notar a placa do caminhão que atropelou ele. Tupetinho está no chão, brigando com seu corpo para não ser desligado. Será que com aquele chute ele apaga ou não apaga? Eu teria apagado. Jaimin, com ar de protagonista, olha com superioridade por cima de Tupetinho. Só que Tupetinho é bom de briga e nem desmaiou. Já levanta xingando Jaimin. Jaimin, com desdém, sabe que vencerá Tupetinho naquela disputa. Jaimin diz que não se importa se o Tupetinho quer ser um valentão, é só não mexer com ele. E Jaimin completa o aviso, falando que a vida dele já é bastante difícil sem a presença do valentão. O valentão, ainda no chão, olha bem na cara de Jaiminho e fala para ele não fingir ser tão forte. E fala que a partir de agora, ele tá muito fodido. E Jaiminho, com a mão na cintura, olha para ele com cara de desdém e fala: "Sério?" Só que Jaiminho é muito inteligente, como vocês estão vendo, e esqueceu que tem mais gente na briga. E toma uma pancada tão forte na nuca que parece que a alma vai sair do corpo. E o sujeito, com um taco de beisebol, ri da cara de Jaiminho e pergunta se Jaiminho achou que eles estavam aqui só de enfeite. Jaiminho, depois daquela, começa a suar gotas de ketchup, ou tá saindo ketchup pelo nariz dele. Nessa hora, o valentão começa a sorrir, pois Jaiminho está aos seus pés. E ele pergunta se a pancada que Jaiminho tomou doeu. O valentão fala que aposta que a pancada que Jaiminho tomou doeu bastante, e fala que Jaiminho só apanhou porque ele fica se exibindo na escola, e que a partir dessa hora, ele vai mostrar qual é o lugar de Jaiminho na escola. Jaiminho, muito bravo, fala pra ele se for dedê. Tupetinho olha bem na cara de Jaiminho e fala: "Você é desgraçado, quer continuar apanhando?" Tupetinho, com um sorriso na cara, diz que quer ver até quando Jaiminho vai aguentar. E manda os seus amigos acabarem com Jaiminho. Eu sinceramente não sei como os amigos do Tupetinho vão acabar com Jaiminho, pois eles não têm olhos ou quiserem economizar na tinta. E começa uma bela sessão de espancamento. De repente, Tupetinho vê uma luz na sua frente, mas acha que está imaginando coisas. Quando de repente, várias esferas brilhantes começam a aparecer perto de Tupetinho. E ele fica se perguntando o que seria isso. Tupetinho olha em volta e vê que mais esferas brancas estão aparecendo. Enquanto isso, a sessão de massagem gratuita continua acontecendo. Os massagistas não estão reparando o que está acontecendo. Porém, Tupetinho vê que tem uma coisa errada, pois são muitas luzes brilhantes. E elas brilham tanto a ponto de Tupetinho colocar a mão na frente do rosto para não ver aquela luz. De repente, eles param, pois um viu uma coisa piscar, outro não viu nada, e outro pergunta para Tupetinho o que foi aquilo. Tupetinho responde falando que não sabe de nada. A única coisa que ele viu foi um flash, e isso assustou bastante ele. Caído ao chão, Jaiminho continua com um olhar feroz. Porém, Tupetinho acha que ele ainda está de boa e quer continuar a sessão de massagem. Pisando carinhosamente na cabeça de Jaiminho, ele manda ele ficar no chão. E só depois disso que Tupetinho ficou com uma cara de felicidade. De repente, aparece um cara do lado do Tupetinho, falando: "Cara, passaram 20 anos e aqui não mudou nada." Tupetinho leva um grande susto com um cara que apareceu do nada do lado dele. E o cara começa a analisar Tupetinho, falando que os uniformes não mudaram nada. Tupetinho, não entendendo nada, pergunta: "Quem é você, vagabundo?" E o cara, não entendendo nada, pergunta: "Vagabundo? Como assim?" E o cara que apareceu do nada continua falando: "É assim que pestinhas catarrentos como vocês falam com seus veteranos?" E Jaiminho começa a olhar toda aquela cena, sem entender o que está acontecendo. O cara que apareceu do nada já está menos bravo e fala que eles só tiveram um lapso, então ele vai perdoar o que eles acabaram de falar. Só que Tupetinho fala para o cara que apareceu do nada: "E quem liga que você é nosso veterano?" Tupetinho, tentando intimidar o cara que apareceu, fala para ele cuidar da vida dele e continuar andando, e não sabe por que um vagabundo está se metendo naquele assunto. E Tupetinho
pergunta para o cara que apareceu do nada se ele está querendo apanhar dos calouros. Tupetinho manda o cara que apareceu do nada dar o fora, pois senão ele vai mostrar qual é o lugar dele. De repente, o cara que apareceu do nada pergunta se todos os garotos de hoje em dia são igual ele, sem educação. E ele diz mais, fala que eles não deveriam estar falando assim com o veterano deles. Tupetinho, na mesma hora, fala que ele tá falando merda e manda ele vazar, antes que ele acabe com ele, e dá um soco no peito do cara que apareceu do nada. Porém, o soco não fez nada e a mão dele ficou parada no peito dele. E isso deixa o cara que apareceu do nada muito bravo. E ele pega o braço de Tupetinho e fala se ele continuar sendo um babaca, ele vai quebrar o braço dele. Tupetinho se desvencilha das mãos do Prota e pergunta se ele perdeu a cabeça. O cara que apareceu do nada é o Prota. E Jaiminho, saco de pancada, não é o Prota. E com muita brutalidade, Tupetinho avança pra cima do Prota, falando que vai encher ele de pancada e deixá-lo todo roxo. E manda um direto muito bem colocado na cara do Prota. Só que o Prota é muito forte e muito bom de briga e esquiva sem nenhuma dificuldade. Tupetinho fica sem entender como ele ficou no vácuo daquele jeito. E o Prota diz para Tupetinho que ele deveria ter parado enquanto ele estava pegando leve e afirma para Tupetinho que ele deveria tratar o seu veterano como se fosse um deus. Tupetinho olha aquilo e deve estar pensando, esse cara tem alguma titica na cabeça. Então, o Prota olha para Tupetinho e fala que acha que ele é do tipo que só aprende na base da pancada. Então, o Prota faz um gesto com as mãos e começa a falar um idioma que os outros não entendem. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mua, o divino eterno! Só que não, e todos ficam olhando o maluco do Prota erguendo as mãos e fazendo gestos estranhos com os dedos. E o Prota fica estalando os dedos. Estala os dedos para um lado, para o outro e nada acontece. E todos ficam se perguntando o que esse maluco está fazendo. O Prota, que ainda não falou seu nome, olha para sua mão e fala que o feitiço não está funcionando. E Tupetinho exclama, ah, é sério? Não funcionou? Porque tudo é tão ridículo hoje em dia, hein? E continua falando com o Prota para ele não agir como se fosse alguma coisa nessa vida, já que ele é só um bostinho. E o Prota tá lá. Estala o dedo para um lado, estala o dedo para o outro, no vácuo completo. E é claro que todos já estavam achando que ele era um retardado. Um grande retardado. E o Prota fez seu último, olhou pro lado, viu que não ia adiantar magia e aqueles caras estavam chamando ele de retardado. Então, o Prota fala que não tem escolha. Já que não tem magia, vai de melee e prepara um peteleco supremo. Tupetinho ficou pensando, o que esse doido tá querendo? Quando de repente toma um peteleco supremo e sai voando que nem bosta. Tupetinho voa vários metros e bate com tudo no concreto, quebrando o concreto com seu corpo. Jaiminho, que não serve para nada, fica boquiaberto, assim como também os figurantes, ajudantes de Tupetinho. Depois de um peteleco supremo, Tupetinho foi mimir, e o Prota, com seu dedo saindo fumaça, diz Ainda erp situat in Novigrad. Opa, eu acho que essa frase é de outro jogo que eu joguei. E com um sorriso na cara, ele prepara o novo peteleco supremo e pergunta quem será o próximo. Jaiminho fica tremendo com o que viu, e logo nos é mostrado que o peteleco supremo comeu solto. Já estavam todos os outros 3 figurantes no chão, e o nosso amigo Tupetinho continua mimindo. Jaiminho fica muito surpreso com a força do Prota, pois ele acabou com todos os 4 com um único dedo, e o Prota está todo sorridente, pois ensinou a esses otários uma lição. E Jaiminho, que nunca viu um doido tão maluco, se pergunta quem é esse maluco, mas humildemente Jaiminho agradece pela ajuda. E o nosso Prota fala que não foi nada, mas... E começa a olhar para Jaiminho. E Jaiminho, como todo bom saco de pancada, fala que tá tudo bem. A cabeça dele é bem resistente. E o Prota diz que não é isso. Ele não tá perguntando pela cabeça dele. Ele quer saber qual é a data de hoje. E Jaiminho se surpreende com a pergunta. E o Prota pergunta novamente, qual é a data de hoje? E Jaiminho fala que hoje é dia 10 de setembro. E o Prota pergunta, de que ano? De 2021, é claro. Ao ouvir essa resposta, o protagonista fica muito espantado e fala para Jaiminho que ele foi invocado em 2016, então deveria estar por volta de 2036, já que fiquei 20 anos. O Prota, sem saber o que ia acontecer, faz as contas, pois só se passaram 5 anos aqui na Terra, sendo que ele vivia 20 anos no planeta de Alphen. O Prota diz que é melhor assim, e Jaiminho fica sem entender por que ele falou essas coisas. O Prota se despede de Jaiminho, falando, falou, fui, é nóis, tchau. E deram um aviso para Jaiminho, diz para ele não ficar apanhando de agora em diante. E Jaiminho, vendo o Prota se distanciar, pergunta que diabos é ele. E o Prota tá lá, tentando. Jaiminho, vendo aquilo, pergunta o que ele tá fazendo agora. Eu sou muito bom nesse efeito especial de estaladeiro, né? Ah, eu sou fera, eu sei estaladeiro como ninguém. Eu sou praticamente o mestre do estaladeiro. Que viagem é essa, véi? E o Prota, além de instalar dedos, agora fica falando teleporte, teleporte, mas nada de teleportar. Jaiminho, olhando aquilo, fala consigo mesmo
que ele parece mais um doido do que um aluno repetente. De repente, o Prota para de fazer os estalar de dedos e olha para Jaiminho. Jaiminho se arrepia na hora. Jaiminho fica pensando, por que o Prota tá voltando? Aquele cara é muito estranho, tá se aproximando de mim de novo. Chegando perto de Jaiminho, o Prota pergunta qual é o nome dele. E ele se apresenta. Eu sou do Jaiminho, mas vocês aqui na história estão me chamando de Jaiminho. Então pode continuar me chamando de Jaiminho. Mas eu não sou o seu Jaiminho do Chaves, tá? Então, o Prota fala, ô Jaiminho, já que eu te salvei, você poderia me emprestar um dinheiro? E Jaiminho fica sem acreditar no que acabou de ouvir. E o Prota, estranhamente, fala que parece que ele voltou cedo demais e ele não pode materializar nenhuma magia naquele lugar. E Jaiminho fica pensando que isso se deu mal, pois ele acabou de se envolver com um bicho muito estranho. E aí, o Prota começa a falar a história dele. Ele fala que estava num mundo muito diferente do deles e acabou de ser teleportado para a Terra de volta. E por motivos pessoais que ele retornou para a Terra. E o Prota continuou com sua explicação, falando que parece que teve algum tipo de problema com o sistema de manuseio de mana durante o processo de retorno para a Terra. E conclui, se o processo tivesse dado certo, ele teria sido teleportado para a frente da sua casa. E assim, o Prota explica que não consegue conjurar nenhuma magia naquele lugar. É um homem que... Já chega, idiota! Não vem nessa história se tem medo de morrer! Foi o que Jaiminho estava pensando por dentro. Claro que não podia falar isso. Jaiminho, como é esperto, já manda boa. Pergunta de quanto ele precisa. E o Prota fala que precisa de 2.000 wons. Jaiminho deu mole, só tinha nota de 5.000. E o Prota pegou a nota de 5.000 dele. E também pegou o número de telefone do Jaiminho. E o Prota fica pensando como o Jaiminho é legal e garante que vai pagar de volta o que ele deve, pois pegou até o número de telefone para devolver o dinheiro. O protagonista olha seu reflexo num vidro e percebe que só passaram 5 anos aqui na Terra, e pensa que ainda bem que não passou muito tempo aqui, e sabe que isso é bom, pois a família dele vai reconhecê-lo com certeza. Fazendo aquelas contas matemáticas do rei da matemática, ele percebe que tem 24 anos, mas os pais dele provavelmente têm em torno de 50 anos. E Soá, sua irmã caçula, deve ter uns 7 anos agora. A cena muda para uma estação de metrô. Ao se aproximar da estação, o Prota vê muitos militares e fica se perguntando se aconteceu algum acidente dentro da estação de metrô. Como não consegue chegar a nenhuma conclusão, o Prota vê 2 alunos passando e resolve fazer algumas perguntas para elas. Ele pergunta o que os soldados estão fazendo na frente da estação de metrô. Aconteceu alguma coisa lá? As garotas, sem entender a pergunta, olham espantadas uma para a outra. E rindo da cara do Prota, elas respondem que é normal os soldados estarem protegendo a entrada da dungeon e pergunta se o Prota ficou em coma por esse tempo todo. Aí que o Prota, com cara de pastel, fica sem entender nada e fica se perguntando do que elas estão falando. O Prota, já que não pode ir de metrô, ele pretende pegar um táxi. Porém, andando mais um quarteirão, ele vê outra estação de metrô, onde não tem nenhum soldado na frente, e resolve descer na estação de metrô com a sua bota muito chique de mulher. E eu acho que essa bota é de mulher, tá? E encontra a estação de metrô trancada, com cadeado, e não entende o que está acontecendo, pois é de dia, já era para a estação de metrô estar aberta. E isso leva o Prota a ficar mais desconfiado ainda, pois ele acha que houve algum acidente dentro da estação de metrô. Porém, por coincidência do roteiro ou poder do protagonismo, a chave da entrada do metrô está logo ali do lado. E é claro que o Prota não ia deixar essa passar, né? Já que spawnou do nada a chave do lado dele. Ou alguém saiu para ir correndo no banheiro e deixou a chave ali. Botinhas de estilo feminino e vamos entrando para dentro da estação de metrô. O Prota percebe que o metrô está completamente vazio, não tem ninguém trabalhando no metrô, e diz que parece que fecharam toda a estação de metrô. O Prota acha que não deveria ter entrado e tenta sair da estação de metrô, e recebe um alerta de que ele entrou numa dungeon, na saída da estação, que eu não sei falar aquele nome ali não. De repente o Prota regala os olhos, pois aparece um painel de sistema na frente dele do nada. E ainda curioso, o Prota fica se perguntando o que deve ser aquilo, e lembra das garotas, quando elas falaram que é normal os soldados estarem na entrada da dungeon para protegê-la. Aí que ele se liga que entrou em uma dungeon, e o Prota recebe outro anúncio do sistema, falando que essa dungeon já foi concluída, então monstros básicos serão invocados. E ele fica se perguntando, monstros no metrô? O que aconteceu com a Terra nesses últimos 5 anos, hein? Então, o Prota tenta voltar, porém a dungeon já está bloqueada. Só existe 2 formas de sair da dungeon, com a pedra especial de saída de dungeon e com a pedra do retorno que fica no final dela. Após tocar no portão, o Prota recebe uma mensagem do sistema falando que ele não possui nenhuma pedra do retorno. Então, o Prota vê que ele fez uma grande besteira e sabe se quiser sair dali, terá que limpar aquela dungeon inteira para encontrar a pedra de retorno. Então, já que não tem outro jeito, o Prota olha para o interior da dungeon e vamos embora, né? O Prota olha por escuro e acha que é só imaginação, mas parece que os monstros vão surgir do nada. E garras começam a vir na direção do Prota, e ele logo percebe que algo está vindo na sua direção. Repentinamente, aparece um lobo cachorro, uma coisa muito feroz, vindo atrás do Prota. E ele, por puro instinto, se esquiva. E aquele lobo orelhudo
continua rosnando pro lado do Prota. O protagonista tenta usar a magia de retenção, porém ela falha, e o cachorro orelhudo, aproveitando isso, dá um salto feroz para cima do Prota. O protagonista parece que não aprendeu. Mesmo sem magia, ele tenta conjurar outra magia e toma esquiva outra vez. Quando o Prota para de frente ao cachorro orelhudo, ele resolve examinar direito o bicho e se espanta agora que ele está olhando direito para o monstro e reconhece o cachorro orelhudo como um Drabbit. O Drabbit, cheio de fúria, salta pela terceira vez em cima do Prota. Enquanto isso, o Prota fica pensando: por que uma criatura que deveria estar em Alphen está aqui na Terra? De repente, o Prota olha para o lado e milagrosamente está ali, um pé de cabra, novinho em folha, só esperando o Prota. Desviando do ataque do Drabbit mais uma vez, o Prota pega o seu pé de cabra. Agora sim o bagulho ficou doido. O Prota tem um pé de cabra contra um cachorro orelhudo. O protagonista só pensa em uma coisa: matar aquele maldito cachorro orelhudo. E o Au-Au, cedendo por sangue, dá um salto em cima do protagonista. Só que dessa vez, o Prota está armado e com seu pé de cabra, atravessa o crânio do Drabbit. Fatality. Scorpion wins. Flawless victory. E com uma cara muito satisfeita, salpicada de sangue, o Prota diz que não consegue materializar magia, mas um Drabbit não é nada para ele. Mas não acaba aí. Das sombras surgem novas patas, e o Prota vira rapidamente para quem tá chegando e se prepara para o combate. Só que dessa vez não é um Drabbit, e sim 4. Só que para o Prota isso é só diversão, pois os Drabbits não são nada em comparar ao Prota. O Prota sabe, se forem só Drabbits, ele pode lidar com eles com muita facilidade. Agora, se um monstro mais forte aparecer, aí as coisas podem modificar um pouco. Após matar o último dos 4 Drabbits, o Prota subiu de nível, e ele fica muito surpreso com a notícia. Porém, isso já era esperado, já que ele regrediu do nível 99 para o nível 1. E agora nos é mostrado a janela de status do Prota. E o Prota percebe que ele voltou para o nível 1. Porém, a força, destreza, vitalidade, inteligência, tudo dele continua como era antes. Os seus atributos básicos não foram resetados. E o Prota tem acumulado 99 pontos de contribuição que ele ainda não usou. Ou seja, é igual aqueles jogos onde você renasce e fica mais forte para subir de novo. E certamente o Prota ficará muito mais apelão do que ele era antes. E agora, como iniciante, o Prota sabe que tem uma longa subida pela frente. E outra coisa, o Prota percebe que a habilidade necromante dele foi transferida, então ele trouxe a habilidade necromante dele para esse novo mundo. É uma evolução. Chegou no nível 0, matou 5 cachorrinhos e já está no nível 1. Então, ele vai aproveitar para subir de nível, já que essas coisas do planeta Alphen estão andando por Seul. O Prota fica olhando sua janela de status, tentando adivinhar o que é esse transferido em frente à sua classe necromante. Mas eu já falei com vocês o que é. Ele trouxe a classe necromante dele do planeta Alphen. Só que aconteceu uma coisa mais roubada ainda. Em troca de ir do nível 99 para o nível 1, pontos de status e habilidade foram criados. O Prota recebeu um kit hack completo. Ele recebeu habilidades transferidas, caixa de combinação de invocação e, para finalizar, ele recebeu lojas de conquistas. Já que ele não sabe o que é isso, bora cutucar para ver o que é. E nos é mostrado a caixa de combinação, que parece muito com aquela combinação de Minecraft. Depois, o Prota abre a loja de conquista e vê que ele tem 5 pontos de conquista. Essa loja não existia para ele em Alphen, e vê que é uma loja online e é muito legal. O protagonista começa a decidir quais são suas prioridades e sabe que tem que conseguir habilidades como sua maior prioridade. Prota sabe, se quiser encontrar a pedra de retorno, ele precisa da habilidade busca. E para encarar os monstros, ele precisa da habilidade detectar e invocar guerreiro esqueleto. Isso tudo já é suficiente. Cada habilidade custa 10 pontos e ele só tem 5 pontos de conquista. Então, cada bicho que ele mata dá 1 ponto de conquista. O jeito então é passar o Cereal em quem estiver na frente dele e juntar pontos para comprar essas primeiras habilidades. Mas antes, o Prota resolve distribuir os pontos que ele tem. Já que ele tem 99 pontos, bora distribuir. O Prota resolve distribuir seus pontos nos status de sobrevivência básico, pois ele ainda não tem uma classe. Então, todos os 99 pontos foram distribuídos, e agora só restando 0 pontos para ele. E na mesma hora, ele sente a mudança drástica em seu corpo, e o Prota fica impressionado com a força que ele tem agora, e dá várias fatiadas no ar. Então, esse pé de cabra vai ser muito útil. O Prota está doido para destruir os bichos com seu pé de cabra. O protagonista tem um objetivo claro: matar os monstros para conseguir ponto de conquista. E tem como primeira habilidade a ser escolhida a habilidade busca, pois com ela ele pode achar a pedra de retorno. Vamos então começar a matar Drabbits para conseguir comprar a habilidade. Com sua botinha estilosa, modelo feminino, o Prota avança para cima dos Drabbits, mas os Drabbits também são muito afoitos e avançam para cima do Prota. E é claro que o Prota vai agradecer o amigo Drabbit por ele vir voluntariamente para a morte. Finalizando seu último Drabbit, o Prota se sente um pouco cansado. Subindo agora para o nível 3, o Prota acha que esses bichos não vão parar de aparecer,
Porém, ele tá de boa matando todos eles, só um pouco cansado. Já se foram mais de 20 Drapt. Então, ele compra as habilidades Busca e Detecção e começa a usá-las na mesma hora para tentar achar a pedra de retorno. O Prota fica desapontado, pois não há nenhuma pedra de retorno ali perto. O Prota sabe que o único lugar sobrando é o andar de baixo do metrô. Olhando para baixo nas escadas, vê vários cachorrinhos de orelha pontuda, e ele sabe que tem que descer lá se ele quiser achar a pedra de retorno. Então, o Prota sabe que não pode encará-los de frente sozinho, já que eles são muitos. Então, com uma cara sorridente, o nosso necromante resolve mostrar qual é o seu verdadeiro estilo, e ele compra o livro de habilidade Invocar Soldado Esqueleto. O Prota pode comandar até 9 soldados. Para invocar um soldado esqueleto, ele precisa de um corpo. Então, cada corpo de Drapt pode virar um soldado esqueleto. E agora, o desenhista esqueceu que tinha colocado 10 pontos em mana e 9 em controle, e resolve colocar 5 em cada um. Após fazer isso, o Prota olha para os corpos dos Drapts mortos e usa a frase célebre de todo invocador: ergam-se. Nada como um necromante ser necromante. Então o Prota começa a sorrir, pois sabe que agora não vai ser só ele, vai ser ele mais 5. Então, bora para a primeira caçada após muito tempo. O Prota ordena para os esqueletos avançarem, e ele vai atrás, usando seus esqueletos como escudo. E o Drapt cai direitinho na armadilha do Prota e pula no primeiro esqueleto para destroçá-lo. Porém, os esqueletos são nível 1 e tem dificuldade em enfrentar os Drapts. O Prota observa como os Drapts têm facilidade em destroçar os seus esqueletos. Porém, ele só precisa que os seus esqueletos sirvam de escudo para ele, porque o resto ele vai fazer. O protagonista já enfrentou várias vezes esses Drapts e sabe que o primeiro ataque dele é o mais letal. Então, após o primeiro ataque dos Drapts, o Prota usa a abertura para com facilidade matar 2 de uma vez. E assim, ele usa esses 2 corpos para invocar outros 2 novos esqueletos. Sendo assim, ele tá com 6 esqueletos, sendo que um é Maneta. Ah lá, o Maneta tá lá atrás. Como os cachorrinhos não pensam, eles partem para cima dos esqueletos. Depois disso, o Prota usa aquela tática já conhecida. Ele usa seus esqueletos para bloquear o primeiro ataque dos Drabts, depois entra matando todos eles, e depois invoca de novo mais esqueletos. Não tem como ele perder, já que isso é muito apelão. Ele já tem 9 esqueletos. Agora que matou todos os Drabts, ele usa sua habilidade para procurar a pedra de retorno e a localiza bem perto dele. A cena muda para a saída dessa dungeon e vemos um sujeito voltando do banheiro. Esse é o guarda que esqueceu a chave pro Prota pegar. Nada com uma cagadinha de meia hora. O cagão figurante observa que o cadeado da porta da dungeon está aberto e ele fica desesperado, se perguntando o que aconteceu, e chega à conclusão que um civil entrou dentro da dungeon. E o cagão sabe que vai dar ruim para ele, pois ele descumpriu o seu dever. Ele saiu da frente da porta da dungeon. O cagão começa a ligar para seus superiores para pedir ajuda, quando de repente o portal de retorno da dungeon começa a abrir, e o cagão fica assustado com o protagonista saindo de dentro do portal. Sem saber o que está acontecendo, o protagonista começa a vir na direção do cagão, e o cagão pergunta se ele é um despertado. O Prota diz não saber o que é um despertado, fala o seu nome pro cagão, abre o portão e vai embora. A cena muda para um beco na saída de uma outra dungeon, e vemos uma pessoa com uma bolsa cheia de pedra de sangue, e ele diz que o saque de hoje foi muito bom, pois ele entrou clandestinamente em uma dungeon. Esse aventureiro sabe que deveria se registrar para depois entrar numa dungeon, pois as guildas, donas das dungeons, cobram taxas bem altas. Sendo assim, ele se acha muito esperto, pois entra na dungeon que quer, entra sem se registrar e depois vende as pedras de sangue no mercado negro. E essas pedras de sangue valem 4 vezes mais o seu valor no mercado negro. E esse aventureiro, que não foi falado o nome, fala que só um idiota vende as pedras no mercado normal. De repente, ele ouve uma voz chamando ele de rato de merda. A pessoa pergunta quanto ele roubou fazendo essa coisa. É uma mulher que fala com ele, porém ela está meio no escuro e ele não consegue vê-la. Ele pergunta quem ela é, e aparece uma mulher linda, perguntando: você quer saber quem? É uma ruiva muito linda, que fala que é a ceifadora que veio levá-lo à morte. Nossa, que desenho bem feito, hein? Ô Joãozinho, tira os olhos, Joãozinho. Essa mulher é a capitã do time Pássaro Escarlate, Li Ioni. Vou chamá-la de Ivone, para ficar mais fácil. Tomara que eu lembre desse nome, Ivone. Ivone, linda e deliciosa, pergunta ao aventureiro como ele ousa roubar pedras da guilda dela. E ela pergunta se ele tem certeza se ele não quer morrer. Esse aventureiro reconhece Ivone e fala que ele sabe que ela é da guilda Varangue. Interessante, na obra passada também tinha Varangue, agora tem uma guilda Varangue. O ladrãozinho conhece Ivone e sabe que ela é uma megera que adora matar. E Ivone fala pro ladrão, já que ele a conhece, é melhor vir sem resistir. E vem quietinho, no chill. Mas, ladrão que é ladrão, sempre gosta de correr, né? Então, ele prepara uma magia para jogar em cima da Ivone. E após jogar sua magia na direção dela, ele fala que ele não é bobo de ir sem luta. E lança na direção dela várias estacas de gelo. Ivone nem perde sua beleza e consegue desviar com muita facilidade. O cara, que é muito bravo, já tá lá na esquina correndo. Só que Ivone é um monstro de mulher.
e tem hipervelocidade. E ela disse pro ladrãozinho: já que você quer morrer, então morra. E passa tramontinado no cara, cortando todinho. E Yvonne fala para o moribundo: você deveria ter vindo quando eu falei para você vir quietinho. Então, bora pegar o roubo. O celular da linda Yvonne toca. E o cagão tá querendo saber se a guilda autorizou alguém a entrar lá sem registrar. E o cagão pede confirmação pessoal. Enquanto o nosso prota está no ponto de ônibus, pensando qual será o número do ônibus que ele precisa pegar para ir para sua casa. Yvonne também está pensando nele, falando quem seria o rato que teve coragem de invadir a dungeon da guilda dela. A cena muda e vemos o prota chegando de ônibus onde seria a sua casa. Ainda com suas botinhas chiques de mulher, ele caminha embaçado para a sua casa. Nesse caminho, ele pensa que seja masmorra ou seja monstro. Esse não é o mundo que ele conhecia 5 anos atrás. Que diabos aconteceu com o mundo nesses últimos 5 anos em que eu não estava aqui? E assim, o prota caminha rumo à sua casa e torce para que nada de errado tenha acontecido com a sua família. Quando chega em frente à sua casa, ele toma um grande susto, pois ele sabe que não errou o lugar. Mas, onde está a sua casa? Ele fica parado, desesperado, em frente a um imenso prédio. Em 5 anos, muitas coisas aconteceram. Ele fica surpreso, pois fizeram um prédio muito grande em 5 anos no local onde estava a sua casa. E fica se perguntando se sua família está em outro lugar ou se está morando ali. Naquela fachada está escrito o nome de uma empresa, então com certeza é um prédio de escritório. A tarde já estava caindo e ele estava muito cansado para conseguir encontrar sua família naquele dia. De repente, o seu estômago ronca e ele percebe que andou um dia inteiro e não comeu nada. Então, ele foi a um fast food, o tal de Nice to Go, e come aquele miojo. Deu vontade de comer miojo quente agora, hein? E ele devora aquele miojo com gosto, pois havia 20 anos que ele não comia miojo, ou algo que o fizesse lembrar da terra. E depois que ele comeu o miojão e tomou uma Coca-Cola, aí sim ele tem certeza que voltou para a terra. O prota percebe que está quase sem dinheiro e fala que não quer ir para uma sauna e nem tem dinheiro suficiente para uma lan house. Aí ele olha o troco da comida e vê que ele vai ter que acampar no metrô. Só que de repente, ele lembra que nem no metrô ele vai poder acampar, pois todas as estações de metrô viraram uma dungeon. De repente, a força do protagonismo age de novo. Enquanto isso, o prota está se lamentando, falando que não tem dinheiro nem para comprar um jantar e que só tem o suficiente para um miojo de copo. A cena muda para Jaiminho. Ele fica pensando no prota pedindo dinheiro a ele e acha que tinha alguma coisa errada com aquele cara. E assim, Jaiminho entra numa lanchonete, que por coincidência do destino ou pela força do protagonismo, é a mesma que o prota está. Jaiminho, ao perceber que aquele doido está ali, toma um choque. E o prota percebe que é o seu dia de sorte, pois o seu banco ambulante acabou de chegar. Jaiminho, todo trêmulo, fica pensando que ele deve ter feito alguma coisa errada para encontrar aquele cara 2 vezes no mesmo dia. Então, Jaiminho vira as costas para ir embora. O prota rapidamente se levanta e segura o caminho pelas costas, e diz que Jaiminho chegou no momento perfeito, pois ele estava prestes a ligar para ele, pois ele sabe que o amigo Jaiminho nunca o deixaria na mão. E Jaiminho, que não é nada íntimo dele, pergunta o que ele quer dele. O prota pergunta: seus pais estão em casa? E Jaiminho pergunta por que ele quer saber disso. O prota diz que precisa contar para os pais dele que ele estava sendo espancado por 4 pessoas. Aí de repente, Jaiminho fala que os pais dele morreram. O prota, olhando aquilo, fala: ah, que coisa boa. Ele nem termina de falar que coisa boa e olha pro lado, segurando sua cabeça com cara de pena e diz: que pena. O prota, olhando para Jaiminho, pergunta se ele mora sozinho. O prota nem quer saber da resposta e fala: vamos lá. E Jaiminho, sem entender, pergunta para onde. O prota, muito carudo e entrão, diz que é para casa dele, é claro. O prota diz que não vai ficar de graça na casa dele e dá as últimas 3 moedas para Jaiminho. Jaiminho fica olhando aquilo incrédulo, não acreditando, e diz para o prota: espera aí, esse não é o dinheiro que você pegou? Jaiminho nem tinha terminado de falar pegou quando um punho passa em alta velocidade do lado dele e ele fica em choque, estático, parado. E é claro que era o prota. E ele diz que viu uma mosca e mostra a mosca que ele pegou do lado da cabeça de Jaiminho. Jaiminho, pressionado pelo prota, não vê outra saída e leva o prota para sua casa. A cena muda para o dia seguinte, para a escola onde o prota estudava, e nós vemos a cena do prota conversando com seu antigo professor. O professor, olhando para o prota, fica muito surpreso por ele estar vivo, pois todos pensavam que ele havia morrido. O prota, com um sorriso nos lábios, fala: há quanto tempo, professor? O professor vai direto ao ponto e pergunta onde e como ele sobreviveu esse tempo todo. E fala outra vez com o prota que quando ele desapareceu, todos pensavam que ele havia morrido. E o prota diz que tecnicamente ele morreu e voltou à vida. O prota diz ao professor que ele tem que resolver algumas coisas. E assim ele pergunta se ele pode dar uma olhada nos registros dos alunos. A cena muda para a sala 3 do 2º andar, ou para a sala 2 do 3º andar, onde vemos Jaiminho, saco de pancada, conversando com uma linda garota. E Tupetinho, que pelo jeito estuda na mesma sala que ele, está logo atrás, olhando com cara de bravo. Quem bate esquece, e quem apanha não esquece.
Tupetinho até agora não esqueceu da coça que ele levou, da dedada suprema. Tupetinho chega com toda ignorância e pede para a linda moça que estava conversando com o Jaiminho para sair dali, que ele precisa conversar com ele. Dando um abraço carinhoso em Jaiminho, Tupetinho chama Jaiminho de merdinha e fala que ele teve muita sorte ontem, pois aquele maluco aleatório saiu do nada e salvou a pele dele, e diz que eles vão terminar aquela conversa de ontem. E Jaiminho, como todo saco de pancada burro, quer apanhar quieto, sem falar nada com ninguém, e fala para ele não fazer escândalos dentro da sala, que ele vai encontrar com Tupetinho. Na mesma hora, Tupetinho fica muito bravo e fala: como assim não fazer escândalo? Todos na sala começam a ouvir Tupetinho gritando com Jaiminho. Jaiminho, que já perdeu toda a coragem de lutar, foi pego pelos cabelos por Tupetinho, que diz que ele ainda não percebeu a situação que ele está, e que dessa vez ele vai quebrar algumas costelas dele, quando de repente alguém chega na porta e manda eles pararem agora mesmo. O Prota diz que chegou em um ótimo momento. Tupetinho está muito bravo e cheio de coragem. Deu para reparar que ele não sabe nem qual foi o caminhão que atingiu ele. O Prota manda todos os valentões de bosta seguirem ele. O valentão voltou porque ele só levou um peteleco e não sabe nem o que aconteceu depois disso. Agora, se o Prota tiver destruído tanto ele quanto a vontade dele de lutar, aí sim nunca mais voltaria. Mas isso o Prota vai ensinar nessa obra, e vocês verão que ele vai aniquilar muitas vontades de lutar. A cena muda para o terraço da escola, e há vários figurantes só olhando, apesar que tem 2 figurantes ali que não conseguem olhar porque estão sem olho. Eles estão imaginando por que um cara sozinho comprou briga com a gangue do Tupetinho. E Jaiminho se pergunta o que aquela pessoa está fazendo aqui na escola. Enquanto isso, nós vemos a cena hilária do Prota desviando dos socos do Tupetinho. E Tupetinho, que ainda não caiu em si, fica mandando o rato do Prota parar de ficar desviando do seu soco. E o Prota fica pensando que, seja em Alphen ou na Terra, pessoas assim como o Tupetinho sempre vão existir em todo lugar. Pessoas que ficam arrogantes por sua influência ou poder. E Tupetinho tá lá, dando tudo de si para tentar acertar o Prota. E ele nem suando tá. O Prota sabe que Tupetinho age como se fosse tudo isso numa briga, sem saber o próprio lugar dele. E isso faz com que o Prota lembre de um cara chamado Cassis. Cassis da União de Alphen. Era esse sujeito mascarado, loiro, elfo e com as unhas que não cortam nunca. Que unha feia é aquela, hein? Olha que unha dele. Olha a unha, vou dar até um close nessa unha. Vocês sabem por que ele não tá mostrando a outra mão, né? Porque ele quebrou uma unha, aí teve que cortar as outras unhas daquela mão. Aí não tá mostrando a outra mão. Cassis era o necromante do massacre. Ele era um ceifador de almas imoral. Só que Cassis fez uma coisa de errado. Ele cobiçou o território do Prota. E ele fez de tudo para juntar a união contra o Prota. Voltando do déjà vu, ou déjà vu, vemos Tupetinho todo suado e não conseguiu acertar nem um soco no Prota. E o Prota é do jeito que eu gosto que um Prota seja. Ele não é bundão e não perdoa os seus inimigos. Eu nunca vou trazer para vocês obra em que o Prota seja bundão. Tupetinho grita para sua gangue: aí vocês, quanto tempo mais vocês vão ficar aí parados? Venham e ataquem aquele desgraçado. E o Prota diz que só tem um jeito de lidar com pessoas assim. Enquanto isso, todos os 4 avançam para cima do Prota. E o Prota tá como? Sorrisinho no rosto, uma sandália que atrapalha muito a lutar no pé? Ô inscrito, uma dica pra você: se algum dia você se meter numa briga, não vai com uma sandália daquela não, tá? Fica descalço, porque senão você vai perder. E assim, o Prota, que é quase Sun Tzu, explica que você deve devolver o que as pessoas fizeram contra você 10 vezes pior, e com uma força esmagadora, nada menos que isso. Então, é a hora de tapa na cara, e o Prota começa a distribuir tapa na cara. Tupetinho é o primeiro. O Prota só não está dando um soco neles porque ele é muito forte. Se ele der um soco em cada um deles, eles morrem. Então, é tapa na cara de humilhação mesmo. E nós vemos que o valentão do Tupetinho fica lá todo tremendo. O Prota diz pra ele vir pra cima, não ficar ali parado. Ele não tava querendo que ele reagisse? Então agora ele tá reagindo. Tupetinho fica muito puto e prepara um grande soco. Então foi só espancamento dali pra frente. Todos estão caídos e gemendo. E o Prota tá chamando eles de lixo. O Prota diz que eles não são de nada, que eles só sabem fazer muito barulho enquanto estão apanhando, e manda eles gemerem baixinho. De repente, o sentido aranha do Prota começa a vibrar. Ou é puro roteiro. Um táxi para em frente à escola. Ele fica muito surpreso ao ver quem saiu do táxi. E nos é mostrado uma senhora de meia idade, que com muita pressa vai na direção da escola. E o Prota logo a reconhece e a chama de mãe. Essa é a cena mais comovente que você pode ver em Bumavá. Uma mãe que pensou que o filho havia morrido e o encontra vivo depois de muitos anos. A mãe do Prota se derrete em lágrimas. E ele também fica muito emocionado, mas não solta nenhuma lágrima. Eu acho que vai precisar de um psicólogo. De acordo com as palavras de sua mãe, logo após ele ter desaparecido há 5 anos atrás, aconteceram as eclosões das dungeons ao redor de todo mundo, no qual todas as estações de metrô viraram masmorras ao mesmo tempo. E ela o informa que o pai dele faleceu após ser pego no meio da eclosão de dungeon. O pai dele estava voltando do trabalho e foi morto por um monstro. Sendo assim, a mãe dele teve que viver sozinha, enquanto cuidava da Soa. Soa
é a pequenininha irmãzinha do Prota. E sua mãe continua a explicação, dizendo que a família deles não tinha muito dinheiro. E depois que a irmã mais nova dele adoeceu, as finanças que eles tinham de reserva acabaram rapidamente. Então, ela teve que vender a casa e alugar esse pequeno apartamento para poder custear o tratamento da sua irmã. Mas graças a Deus, agora sua irmã está muito boa, está curada. Após o dia da eclosão das dungeons, todo santo dia era só dor e sofrimento. Depois disso, a mãe do Prota fala que vai à creche buscar sua irmã mais nova e fala pra ele não ir em nenhum lugar. Se fosse meu filho, eu levaria ele junto pra creche, não quer nem saber. 5 anos sem ver, eu levava junto. E o Prota fica ali, observando aonde sua mãe mora. E nos é mostrado o pequeno apartamento onde sua mãe está vivendo, com sua irmãzinha. É só aquilo ali e o banheiro. O Prota fica pensando que consegue sentir só de olhar a dificuldade que sua mãe passa, por ser responsável por uma família sozinha. Esse quarto era realmente muito pequeno para toda a família dormir. E o Prota olha para caixas fechadas na parede. E eram muitas caixas, e ela tomava uma parede inteira. Quando ele abre para ver o que é, havia muitas coisas dele e do pai dele. Essas coisas sua mãe não conseguia jogar fora. E o Prota sabe muito bem o motivo de sua mãe não jogar aquilo fora. Seria como se estivesse jogando fora todas as memórias do filho e do esposo. E o Prota fica com o coração partido. Finalmente, sua mãe chega com a sua pequena irmã. E a mãe diz para a pequena Soá falar um oi pro seu irmão mais velho. E sua irmã, com muito acanhamento, fala oi pro irmão. Ele, é claro, faz cara de irmão bobo e feliz. O Prota, colocando a mão em sua cabeça, diz: Soá, você cresceu tanto, você lembra de mim? O Prota diz que trocou a fralda de sua irmã muitas vezes quando ela era pequenininha. A irmãzinha, com cara de brava, fala que ela não faz mais xixi. A mãe deixa a pequena Soá brincando com seu irmão. Enquanto isso, ela vai preparar uma comida muito gostosa para os dois. E a pequenininha pergunta se a mamãe não vai pro restaurante hoje. E a mãe diz que não, hoje é o dia de folga dela. O Prota nunca sentiu tanta alegria. A noite cai e todos se preparam para dormir. Luz apagada, mãe e filha dormindo, porém o Prota não consegue fechar o olho, não consegue dormir. Ele fica pensando o que aconteceu há 20 anos atrás, quando ele foi invocado para Alphen sem nenhuma razão aparente. Alphen era um mundo parecido com um jogo de videogame, e o Prota teve que lutar mais bravamente do que qualquer um, e ele lutava de todo o jeito possível para alcançar sua vitória, e para sobreviver contra monstros cruéis, e todos os seres de Alphen. Depois de muita luta, o Prota conseguiu se tornar um necromante de nível máximo, e tinha um território só dele, onde ele controlava tudo, a vida e a morte. Só que aconteceu uma coisa, ele não conseguia ver o final da jornada dele. De repente, o administrador dimensional convoca o Prota e pergunta se ele quer retornar para o seu planeta. E ele, sem nenhum apego, diz que sim, e é retornado instantaneamente para a Terra. E o Prota só ficou vivo com a esperança de voltar para a Terra e ver sua família outra vez. Ele só desejava ter uma felicidade normal como a que ele tinha aqui na Terra. Porém, a Terra que ele voltou tinha mudado muito, e o seu pai, por causa dessa mudança, acabou morrendo, e a família dele estava falida e desamparada. Então, o Prota traça o seu primeiro objetivo. Ele precisa ganhar muito dinheiro, e acha que isso vai ser fácil, pois ele sobreviveu em Alphen, um planeta que, se você não for forte, você não vive nenhum dia. Então, pela família dele, ele promete mudar as coisas. No dia seguinte, o Prota está sentado com seu sapato estiloso ou sandália, olhando no celular que sua mãe te deu, e começa a pesquisar sobre despertado, pois ele se lembra do cagão do metrô, que perguntou se ele era um despertado. O Prota lembra da conversa que ele teve com o cagão. O cagão disse que morreu de medo, achando que uma pessoa normal havia entrado dentro da dungeon. O cagão pergunta por que ele entrou numa mina fechada. Essa mina não dropa nem pedra de sangue, não dropa nada. Então, vemos que o cagão fez o Prota preencher um registro de entrada. E o Prota fica pensativo, pensando como ganhar dinheiro. O Prota descobre que é um despertado, então ele vai focar nisso para ganhar dinheiro. Por puro roteiro, o Prota manda uma mensagem para sua mãe, porque nenhuma mãe deixaria o filho sair depois disso. O Prota manda uma mensagem para sua mãe falando que tem um cara que mora sozinho aqui perto e ele vai morar com ele, enquanto ele se prepara para o exame de despertado. Em sua mente, o Prota pretende não ser pesado para sua mãe e assim promete conseguir dinheiro para trazer um pouco de paz para ela. O Prota, olhando para o número de telefone, começa a falar que sente muito por incomodar essa pessoa, mas pretende pagá-lo depois disso. E a pessoa que atende fala assim: a queda funerária vai com Deus. Você quer comprar um caixão ou um serviço completo? O Prota fica sem entender. Funerária vai com Deus? Como assim? Papel, olha pro telefone, olha o papel, olha pro telefone e são iguais. E a pessoa tá lá: alô, funerária vai com Deus. Fala aí, o que você quer falar? O Prota inocentemente fala: eu quero falar com o Jaiminho. E o cara já estava sem paciência e falou: Jaiminho, aqui não tem nenhum Jaiminho não, tá? Se você não for comprar no serviço, desliga o telefone. É claro que o Jaiminho não deu o número certo pra ele. Vai dar o número certo pra um Prota que ele nem conhece. E esse Prota não vai falar o nome dele não, porque eu tô cansado de falar Prota. O Prota começa a chamar Jaiminho de desgraçado, pois deu o número errado pra ele. A noite chega,
e vemos um apartamento muito bonito. É a casa de Jaiminho e ele está chegando no seu apartamento. Jaiminho fica pensando que não conseguiu agradecer ao Prota por ter salvado ele 2 vezes. E depois disso, Tupetinho e sua gangue nunca mais chegaram perto dele. Jaiminho fica pensando que o Prota parecia um psicopata, mas com certeza ele não é um cara ruim. E Jaiminho aposta que ele deve ter conseguido falar com a mãe dele. Fechadura eletrônica, Jaiminho coloca o seu número e entra. Jaiminho entra todo despreocupado, quando de repente o Prota está dentro da casa dele. E o Prota diz: "E aí, Jaiminho, como é que você tá?" Jaiminho fica muito surpreso e fica sem entender o que está acontecendo. E pergunta com muita fúria: "Como você entrou na minha casa?" Ele falou: "Com a senha, é claro. Eu vi você colocando a senha." E Jaiminho diz que aquilo é invasão. O Prota diz que não é invasão, pois ele tentou ligar para ele antes, mas caiu no número errado que ele deu. Jaiminho começa a tremer, tentando falar alguma coisa. E o Prota o interrompe e diz que quer perguntar uma coisa para ele. Pegando mais uma batata Ruffles, o Prota diz que é um despertado. E Jaiminho fica muito surpreso e grita: "Você é um despertado?" E logo depois, Jaiminho começa a pensar que isso não é surpresa, já que o Prota era muito forte. E Jaiminho fica se perguntando por que não pensou nisso antes. O Prota continua comendo toda a comida de Jaiminho e fala: "Os despertados ganham muito dinheiro, não é?" Jaiminho responde que sim, mas depende muito das masmorras. Então, o Prota pede para Jaiminho explicar o que ele sabe sobre as masmorras e sobre os despertados. E Jaiminho diz que ele tem que se registrar como despertado na associação. E depois do registro, ele tem que entrar em uma guilda. E que só depois ele pode ir atrás das masmorras. Jaiminho informa que também tem a opção de ser empregado pela associação ou pelo departamento de administração. E o Prota diz que ele não ganharia mais dinheiro se ele fosse nas masmorras para limpar elas sozinho. E Jaiminho diz que isso é verdade, mas isso é muito perigoso. Então, a melhor opção é se juntar numa guilda para depois entrar na masmorra. O Prota pergunta se precisa fazer teste para entrar em uma guilda. E antes de Jaiminho responder, ele diz que não tem tempo para isso. Ele precisa ganhar dinheiro rápido, pois a sua família precisa de dinheiro. E ele diz: "Cara, se você não quer se juntar a uma guilda, pelo menos você tem que se juntar a uma equipe antes de entrar numa masmorra." E Jaiminho explica que as masmorras são muito perigosas. Muitas pessoas perdem suas vidas naquele local. Jaiminho pede pro Prota baixar um aplicativo no celular dele. E o Prota pergunta: "O que é aplicativo?" Jaiminho nem quer explicar. Pega o celular dele e baixa o aplicativo para ele. "Deixa que eu faço para você." Jaiminho fica muito surpreso e diz que o celular dele é muito antigo e muito lento. Jaiminho disse que aposta que esse celular é de sua mãe ou da sua irmã, já que esse celular é muito velho, parece que foi usado por uma pessoa e depois que ele estava tão velho, foi colocado num canto. O Prota fala que não, que esse celular é um lançamento mais recente e que ele comprou esse celular e foi muito caro por sinal, e foi sua mãe quem deu o dinheiro para ele. Jaiminho diz: "Lançamento? Claro que não, esse celular tem mais de 4 anos que ele foi lançado." E Jaiminho pergunta: "Por acaso você comprou esse celular como se ele fosse novo?" E o Prota fica sem resposta e só faz uma cara de muita raiva. E lembra do vendedor desgraçado sorridente que me deu aquele celular como se fosse o último lançamento. O Prota só pensa em uma coisa: acabar com aquele vendedor desgraçado. Jaiminho, depois de passar muita raiva, consegue instalar o aplicativo no celular do Prota. E abrindo o aplicativo, ele mostra o fórum das masmorras e informa que com esse aplicativo ele pode ver informações das masmorras, agendar e também ver suas localizações. E o Prota fala que agora ele vai conseguir encontrar uma masmorra e limpá-la sozinho. E Jaiminho informa pela segunda ou terceira vez, falando que ele precisa se classificar como despertado primeiro. Ele informa mais uma vez que masmorras são lugares muito perigosos. Se ele entrar lá sem nenhuma preparação, ele pode morrer. O Prota quebra a sequência de explicação de Jaiminho e pergunta: "O que é isso? Tem taxa de entrada para a masmorra?" Jaiminho diz que sim, que a taxa mínima de entrada numa masmorra são R$36 e varia de R$36 a R$460. O Prota fica olhando qual masmorra é mais barata e pergunta para Jaiminho: "Jaiminho, você me empresta um dinheiro?" Se Jaiminho responde que eu tô pensando, quem tem filho barbudo é gato, com certeza ele morreria. No outro dia, no departamento de controle de despertado, é claro que eu sei ler coreano, na fachada está escrito: Departamento de Controle de Despertado. Confia. O Prota se apresenta e vai para a sala de exame de despertado. Muitas pessoas estão observando o Prota e ele começa a exalar uma aura negra muito sinistra, e todos se espantam ao ver aquela aura negra, não sabendo o que está acontecendo agora. Até o Senzoi ali atrás, ele fica espantado, não sei porquê. E o Prota, com ar de protagonista, começa a fazer a sua invocação. E vemos um coelho muito lindo e fofo, morto no chão. E o Prota diz: "Levante!" E de repente, um necromante invoca um seu esqueleto lutador. E um esqueleto sinistro começa a aparecer do local onde estava o corpo do coelho morto. Todos os espectadores ficam de boca aberta. Aposto que você está se perguntando por que isso é uma caveira de um coelho. Então, vem a explicação do pai aqui.
Ele usa os corpos como sacrifício para invocar do submundo aquelas caveiras. Todo corpo que ele invocar, pode ser até de um elefante, vai sair uma caveira, porque só serve como ritual de sacrifício. E sai uma caveira, nível 1, com status de nível 1. O Prota fica todo feliz e se achando, pois a sua invocação foi perfeita. Ele invocou a sua caveira lutadora. E a caveira guerreira já vem com um osso de espada na mão, deve ser muito afiado. A caveira do Prota level 1 é muito imponente, com seus olhos brilhantes. E o especialista fala: como pode ver, é só um necromante. E um figurante fica muito surpreso, pois é a primeira vez que ele vê um necromante de perto. O lutador fala assim: agora eu quero ver o seu poder, destrua aquele goblin. E o Prota fica muito surpreso ao ver um holograma de goblin. E ele fica olhando, pensando como vai fazer para sua caveira atacar um holograma. Então ele vai e fala: certo, soldado esqueleto, mostra sua força e ataque aquele holograma. O esqueleto, com toda a fúria no zóio, dá um sprint muito rápido para cima daquele holograma e passa direto pelo holograma, já que o esqueleto não viu nada. O examinador, vendo aquela cena, fala com ele: você é um rank F, um maldito rank F. O Prota fica sem entender e recebe o seu cartão de rank F. O protagonista, como não sabe nada sobre classificação de rank, pergunta se rank F é um rank muito alto. E ele explica: tem duas formas de explicar, você quer qual? A mais fácil ou a mais difícil? O Prota diz: fala mais difícil. Não tem o seu time do coração que está no Brasileirão? O Prota diz: tem. O que tem ele? Então, você pega a tabela, vira de cabeça para baixo e o seu time fica em primeiro. E o Prota fala: hã? O quê? Ele fala: rank F é o rank mais baixo que existe. Então, você é o rank mais baixo. A caveira que você invocou, ela é rank muito baixo. Então, você merece o rank F. E o examinador fala para ele não ficar muito triste, pois a habilidade dele é especial. Então, ele vai fazer muita diferença em uma equipe. E o Prota fica pensando que o rank não importa, pois ele só quer mesmo entrar em uma dungeon. E agora, finalmente nos é mostrado o nome do Prota: Kang Hunjin, que nós chamaremos de Jin. Não chamaremos ele de Jin, chamaremos ele de Kang. A cena muda para a saída 7 da estação de metrô. E o Prota está olhando uma dungeon de 2 estrelas. E vemos o Prota falando que essa dungeon deve ser muito boa, pois a que ele havia entrado por engano era de nível 1, e ele conseguiu fazer aquilo com tranquilidade. De repente, aparece um despertado perto do Prota, perguntando se ele está sozinho e fazendo uma proposta se ele quer se juntar ao grupo dele. Ele diz que são 7 no grupo dele e que tem um lugar sobrando, e se ele quiser, esse lugar pode ser dele. O Prota diz que está bem e que vai entrar sozinho. O chefe do grupo pergunta ao Prota por que ele desperdiçaria o dinheiro da taxa de entrada desse jeito, pois existe um tempo limite para ficar dentro da dungeon, e também há um limite de quantas pedras de sangue você consegue escavar sozinho. O líder daquele grupo pergunta para Kang se ele é um minerador novo e pergunta qual é o rank do Prota. Kang responde que ele é rank F. O líder do grupo se apresenta com o Bai Dosso e nós chamaremos ele de Dosso. Dosso diz ao Prota que ele parece que veio ali desinformado e sem planejar nada, e sugere ao Prota que ele deveria se juntar ao grupo e usar isso como um aprendizado, e fala com o Prota que ele vai garantir a sua segurança. Depois disso, vemos um primeiro grupo entrando na masmorra. Então, o grupo do Prota fica por lado de fora esperando. E sim, o Prota resolveu entrar com o grupo, pois a taxa de entrada de uma mina de 2 estrelas sozinho dá 27 mil reais. Sendo assim, e já que o Prota não tem o dinheiro todo, ele vai entrar com o grupo. E vemos a explicação que convenceu o Prota. Doce explica que quando entram 8 pessoas em uma dungeon, o valor é dividido por 8 pessoas, e se ele entrar sozinho, ele vai ter que pagar o valor inteiro. Então, como o Prota sabe pouco sobre uma dungeon, ele resolve entrar em grupo e aprender o máximo possível. Uma pessoa de moletom, muito armada, tá com moletom para entrar numa dungeon, começa a puxar assunto com o Prota e diz que é muito estressante entrar numa dungeon. E Kang, que é muito sério, diz que um homem não deve demonstrar nervosismo, mesmo que ele estiver muito nervoso. E o cara de moletom começa a sorrir e fala que ele é muito confiante. É mostrado o nome dele: Kong Sungo, rank F, usuário de habilidade de criação de bola de fogo. Será que ele sabe musiquinha? Porque se ele não souber, depois eu vou ensiná-lo. E nós o chamaremos de Sunga. E vimos que Sunga também foi convidado para se juntar ao grupo. Sunga explica para o Prota que ele despertou há 2 meses atrás. Depois disso, ele saiu da escola e foi trabalhar oficialmente como despertado. Momentos depois, todos ficam muito surpresos, pois o grupo que havia entrado anteriormente saiu todo ferrado e tinha um que estava sendo ajudado pelos outros. E Sunga logo conclui que aconteceu algum acidente naquela dungeon. Os membros do grupo, com muito ódio no rosto, estavam gritando com o porteiro da dungeon, falando que apareceu um duende e que isso não faz nenhum sentido, não era para ter nenhum duende naquela dungeon, e que eles querem o dinheiro da entrada de volta. Dosso fica de longe observando a situação
e sabe que não adianta eles gritarem que não vão receber o dinheiro deles de volta. E ele explica, com um bom veterano, que às vezes aparecem monstros que não estão nas informações públicas da dungeon. E ele explica que um duende é um monstro de 2 estrelas, mas se você usar alguns truques, não é impossível derrotá-lo. Depois disso, sem muita demora, o grupo de Dosso se prepara para entrar na dungeon. E nos é mostrado o interior da dungeon. É uma estação de metrô, abandonada, sem ninguém por perto. Só que nesse momento, aparecem 3 globinhos raivosos. Eu queria ver aquele cara, o Globinho Slayer, nessa dungeon. O nosso amigo Sunga pega a liderança e lança a bola de fogo. Pelo jeito, ele não sabe a musiquinha. A bola de fogo cai perto dos bichos e começa a queimá-los. Dosso começa a combar com sua magia e usa incendiar. E Dosso adora incendiar os olhos dos bichos, e ele incendeia os olhos dos globins. O guerreiro parte para cima e o arqueira, não sei se aquilo é arqueiro ou uma arqueira. Comenta aí se é arqueiro ou arqueira. Ele faz a sua parte e dá flechada nos globins. Vocês estão reparando igualzinho a mim? Não é muito exagero para matar 3 globinhos, não? É fogo, explosão, flechada. Fora que tem um guerreiro que com toda a facilidade do mundo fatia os globinhos ao meio. E aparece também o esqueleto do Prota, que enfia a espada no peito do globinho. Um dos figurantes falam que as bolas de fogo de Sunga são muito poderosas. E diz também que os esqueletos do Prota são mais rápidos do que ele imaginava. E que com certeza o esqueleto dele é mais forte do que um Rank F. E o Prota fica sorridente e fica pensando que é óbvio que o seu esqueleto está mais forte, pois ele usou bastante pontos de habilidade para subir o nível do esqueleto. E valeu a pena, né? Já que não é mais um esqueleto level 1. E começa a escavação de pedras de sangue. 2 globins são escavados. E Dosso fica muito contente, pois as pedras de sangue da dungeon de 2 estrelas são excelentes e tem um nível de drop muito alto. Diz que com pedra de sangue daquele tamanho, ele poderá vendê-las por 20 notas. O Prota fica espantado. 20 notas? Elas valem tanto assim? Cada pedra daquela vale em torno de 200 mil wons, que é o mesmo de 6.800 reais. Dosso está muito feliz. Eles estão só na entrada da dungeon e já caçaram muitas pedras de sangue, pensando que eles tinham matado só 4 globinhos, encheram de sacola. Dosso fica pensando que uma dungeon de 2 estrelas nem se compara com uma dungeon de 1 estrela, pela quantidade de drop que cai. Definitivamente, uma dungeon de 2 estrelas é muito melhor que de 1 estrela. O grupo está quase chegando no último nível, e tem uma bela surpresa. O duende que eles estavam esperando é na verdade um Hobgoblin. E está lá, um Hobgoblin bombado, sarado, xamã e cheio de seguidores. E Dosso toma a liderança, falando que eles precisam agir com muita cautela e fazer conforme as informações básicas dizem. Só que para nós, Dosso nunca enfrentou um Hobgoblin. Ele só leu sobre ele em informações básicas. E Kang está lá, parado, só olhando e observando. Kang dá uma dica para proceder com muita cautela. E Dosso, como é um minerador veterano, falou que já está bem familiarizado com o manual e sabe que o ataque principal do duende é a magia. Sendo assim, nós vamos conseguir vencer com muita facilidade, pois a habilidade desse carinha aqui que tem um nome difícil que eu não vou falar, esse que está na frente aqui, é levantar barreira. Chamá-lo-emos Elemesócles, de barreirinha. Dosso afirma que com barreirinha na equipe, eles são invencíveis contra aquele Hobgoblin. O Prota não está ali para confusão e fica pensando, já que o grupo da equipe disse, ele não vai fazer nada, vai ficar só observando e vendo o que dá. O xamã bombado resolve fazer seu primeiro ataque. Ao conjurar sua magia, o barreirinha começa a fazer a sua parte, faz uma barreira mágica para proteger o grupo. O xamã, na sua invocação, começa falando papibaquígrafo, papibaquígrafo, papibaquígrafo. Para o vídeo e tenta falar 3 vezes sem errar. E o Hobgoblin joga um raio muito forte no barreirinha. Enquanto isso, Dosso dá ordem para o restante do grupo e todos começam atacando o xamã. E Dosso joga fogo nos olhos do xamã. Aproveitando essa brecha, o guerreiro tenta atacar, só que o xamã é muito bom de briga e defende o ataque do guerreiro. Nosso amigo Sunga não sabe jogar bola de fogo. E só fala, bola de fogo! E sai uma bola de fogo. Ele não sabe a musiquinha. Kang, observando aquilo tudo, percebe que aquilo é muito perigoso, pois no planeta Alphen, ele encontrou diversos monstros, e entre ele havia muitos Hobgoblin, e ele sabe que Hobgoblin tem uma inteligência acima do normal, e são capazes de usar magia. Contudo, o que torna um Hobgoblin bem perigoso não é só magia, é o nível de comando que ele tem. É um comando inteligente e superior. Após receber esse comando, os goblins se armam e incursionam com muita cautela na direção dos inimigos. E imediatamente, todo o grupo percebe que os goblins estão agindo diferente. Sob a influência do Hobgoblin, aparece um não inscrito e dispara uma zarabatana venenosa no pescoço de Barreirinha. E ele diz que aquilo tá doendo muito. E o veneno espalha-se rapidamente pelo corpo de Barreirinha. O figurante, que não dá pra saber se é ele ou se é ela, pergunta o que tá acontecendo com Barreirinha. Nunca vi um veneno desse, pois a cabeça de Barreirinha acabou de explodir. Isso é um veneno ou um filhote de alien? Barreirinha cai sem vida e o não inscrito resolve fugir. E o Prota começa a falar, é por isso que eu disse que é perigoso. O que torna um Hobgoblin muito perigoso não é sua capacidade física ou a sua magia, mas sim
a sua habilidade de comandar, o seu grande intelecto. O esquadrão de goblins que possui um comandante não pode ser considerado como um monstro de uma estrela normal. O Hobgoblin ordena a seus goblins para que ataquem o grupo. Dorso arregala o zóio e, como é um veterano cheio de coragem, ordena que todos corram, bora fugir daqui. E cada guerreiro corajoso foge da forma mais vergonhosa possível. Com exceção de nosso amigo Sunga, ele prepara mais uma de suas bolas de fogo e lança com muita força na direção dos goblins. Os goblins, como tem um líder comandando eles, não sofreram nenhum dano. Dorso fala que não vai adiantar enfrentá-los e que eles têm que fugir. Um dos corajosos, que já estavam recuando, pergunta pelo Barreirinha, e Dorso fala que ele já está morto e não adianta fazer mais nada por ele. Bora fugir. É pique e pega. Quem fugir por último é o mais feio. Só que o duende não vai ficar parado e começa a sorrir. Concentrando a sua mana diabólica, ele diz: Papibaquígrafo saltitante, papibaquígrafo saltitante, papibaquígrafo saltitante. E ele solta uma magia de raio, que passa quicando entre os corajosos despertados que estão fugindo, e acerta em cheio aquele que ousou soltar uma bola de fogo. Quando o Dorso viu aquela cena, ele gritou ainda mais alto, para todos fugirem, senão todos irão morrer. E todos fugiram, deixando seu amigo Sunga para ser sacrificado. Sunga está lá, deitado, de bumbum pra cima, e o Hobgoblin violador acabou de chegar. Porém, Kang não tinha corrido, e estava ali perto, à espreita, esperando uma oportunidade. Então, como são só goblins, ele sai de seu esconderijo, tira o seu pé de cabra, e diz que faz muito tempo que ele não caça goblins, que ele vai gostar muito disso, e summona 4 esqueletos para ajudarem. O Hobgoblin ordena para que seus capangas matem o protagonista, e o protagonista sabe como é difícil lidar com um grupo de goblins que tem um líder. Então, só tem uma coisa a fazer: matar o líder. O protagonista dá um sprint para cima do Hobgoblin, e todos os não inscritos cabeçudinhos entram na frente tentando o impedir, mas o prota também tem seus não inscritos que ele invocou. Então, enquanto os soldados esqueletos cuidam dos globinhos, o prota vai lidar direto com o Hobgoblin. O prota salta por cima do Hobgoblin. O Hobgoblin começa a falar e conjurar sua magia de raio. Porém, o prota é muito mais rápido e já está muito perto do Hobgoblin, e atravessa com o pé de cabra a cabeça do Hobgoblin, matando-o instantaneamente. O prota, que é muito brabo, sorrindo, pergunta para a alma do Hobgoblin se ele achou mesmo que ia esperar a habilidade de raio dele resetar. Aprenda a fazer a raid. Sempre pegue um bicho no cooldown. Tá no cooldown, tá indefeso. Só matar, igual ele fez com o Hobgoblin. E o prota instantaneamente sobe para o nível 6 e sente seus atributos aumentando exponencialmente. E ele fica sorrindo, pois ele prefere muito mais jogar solo do que em grupo. E desse jeito, os seus pontos de experiência sobem muito rápido, sem parar. Sunga, quase sem vida, pede ajuda ao prota. O prota observa aquilo e vai na direção de Sunga. O prota fica espantado, pois ele ainda está vivo depois daquele raio, e Sunga está pedindo ajuda para o prota não deixar ele morrer. E o prota, olhando aquela situação, percebe que pode tirar alguma vantagem e pergunta para Sunga o que ele pode fazer se ele salvar a vida dele. Sunga diz que não vai contar para ninguém. E o prota falou: contar o que, miserável? Que você é um rank D despertado. Kang fica muito chateado e diz que ele não liga para isso. E o moribundo pergunta então o que o prota quer. Kang para e pensa um pouco e diz: ficamos quites com isso, e mostra os seus dedos para ele. Olhando para as mãos dele, Sunga interpreta aquilo como o símbolo da paz e fala: é o símbolo da paz? A cena muda para alguém escavando o corpo de um goblin, e vimos uma pedra de sangue sendo retirada de mais um corpo. E era Sunga, totalmente recuperado, com uma bolsa cheia de pedras de sangue, falando que finalmente acabou o seu trabalho. Kang está de longe, perguntando se ele já acabou o trabalho, e Sunga diz que sim, já pegou todas as pedras de sangue dos corpos. Sunga fica pensativo, pois, como uma pessoa forte dessas é rank F, e ele deduz que o prota no mínimo é rank D, pois suas habilidades de combate são suficientes para caçar monstros do nível 2, por conta própria. E ele fica pensando que, além disso, Kang tem a habilidade de invocar esqueletos e a habilidade de buscar pedras de sangue. E o mais incrível, ele tem uma habilidade de cura que me restaurou completamente. Kang usou uma habilidade que sugou alguma coisa dos corpos e o curou instantaneamente. E assim, Sunga conclui que pela variedade de habilidades, o prota com certeza poderia ser até um rank C. E Sunga fica incrédulo, pois só fazem 3 horas que o prota se registrou como um despertado. Sunga entrega a bolsa para o prota, e Kang pergunta se ele sabe quanto valem todas essas pedras de sangue. Sunga diz que aproximadamente entre 8 milhões de wons. É claro que eu já fiz a conta, 273 mil reais. Foi um bom negócio. O prota investiu 100 mil wons e ganhou 8 milhões. Kang olha na cara de Sunga e fala: isso tudo é meu, ouviu? E Sunga na mesma hora consente e diz que sim, é claro, tudo é dele. Sunga acha inacreditável como o prota é obsessivo por dinheiro. E aí nos é mostrado a cena onde o prota faz o sinal de paz para ele. E eu deixei para vocês lerem a resposta que o prota deu para ele. Kang fala que Sunga está devendo a ele 2 milhões de wons.
por ter salvado a vida dele. Então, eles rapidamente encontram a pedra de retorno. Os dois logo se preparam para sair da masmorra, e o sistema defensivo do Prota avisa que foi detectado uma leve sede de sangue. Então, Kang fala para ficarem mais atento, pois parece que tem uma emboscada à frente. Sunga diz para Kang que nós já nos livramos de todos os monstros, então não é possível ter sede de sangue aqui. Se não fosse o Prota, esse Sunga já teria morrido mais 5 vezes. Kang, com seu sentido aranha, manda os ratos pararem de se esconder e se mostrarem. E na mesma hora, Dosso e o grupo se apresentam e caminham timidamente na direção do Prota. Dosso, que é muito fingido, pergunta o que aconteceu, se eles dois mataram todos os monstros. E o Prota já avisa Sunga para ele não chegar perto, porque eles estão planejando atacá-los assim que eles chegarem mais perto. E Sunga diz: o que nós vamos fazer? E o Prota só observa aquele grupo parado na frente dele. E ele diz: uau, vocês finalmente voltaram, depois de saírem correndo com o rabo entre as pernas. Kang diz que eles deveriam ter esperado na frente da barreira. Por que estão descendo até aqui? E Dosso, que é amigo da onça, fala por que Kang está agindo dessa forma com seus companheiros de equipe. E afirma que eles voltaram para limpar a masmorra, depois de uma retirada estratégica. E quando ele chegou, parece que todos os monstros já tinham sido mortos. Foi só isso que aconteceu. Dosso pergunta a Kang como ele fez isso. E o Prota fica rindo e manda ele parar de cuspir mentira. Kang diz que sabe que eles voltaram para pegar as pedras de sangue. E diz que elas estão ali. E despejando todas as pedras no chão, Kang fala com um olhar bem sanguinário: se quiserem elas, é só vir pegar. E Dosso fala com o Prota que está acontecendo algum mal-entendido, que ele entendeu tudo errado, que eles não são doidos de tentarem matar o Sr. Kang, pois eles sabem que foi o Prota que matou todos os monstros que eles não foram capazes de matar. E Dosso termina sua explicação, dizendo que se sentia muito mal em não poder levar ele nem um Sunga com eles. E Dosso fala que não teve outra escolha, pois a vida dele também estava em jogo, e que eles só vieram ali para pegar as pedras de sangue, e que por pura sorte, depois que eles voltaram, os dois já tinham limpado as dungeons. E assim, Dosso agradece pela oportunidade de poder recuperar o corpo de Barreirinha. Kang, ouvindo as palavras de Dosso, fica pensativo, pois vendo o Dosso tão sorridente e falando de modo tão gentil, ele acha que está sendo um pouco insensível, e que talvez a emboscada que ele tenha sentido tenha sido só pelos monstros mesmo. O Prota sabe que Alphen mudou ele drasticamente, pois lá ele tinha que estar em estado de alerta todo o tempo, pois a morte poderia vir de qualquer lugar. Kang fica pensando que não está mais em Alphen, e sim na Terra. Instantaneamente, ao terminar esse raciocínio, ele ouve incendiar. E Dosso, que é um grande filho de uma boa mãe, só sabe agir na covardia e na trairagem, e manda um sinal para os outros membros do grupo atacarem. E o tio-tia da flechinha libera o seu ataque, acertando o ombro de Sunga. O Prota, mesmo com os olhos pegando fogo, está pronto para reagir, pois a única chance que eles tiveram, eles gastaram a flecha no cara errado. E o filho de uma Pu do Dosso vem sorrindo para finalizar o Prota, falando que todos os despertados são iguais, e fica com cara de feliz ao finalizar o Prota. A cena muda para a saída de uma dungeon, onde vemos Yvonne parabenizando seus camaradas pelo bom trabalho que eles fizeram dentro da dungeon. De repente, o celular da Ruiva Linda toca, e é o Cagão, falando que encontrou a pessoa que invadiu a dungeon dele naquele dia. E Yvonne pergunta o nome dele, e ele fala que é Kang Rujin. O Cagão diz que foi difícil descobrir quem ele era, porque o nome dele não aparecia em lugar nenhum, só que hoje ele se registrou como despertado. E Yvonne fica muito surpresa, pois ela pensou que ele fosse um despertado registrado. E ela pergunta onde ele está agora. E voltamos à cena onde vemos Kang sendo atacado por Dosso. E Dosso, com um olhar de semi-psicopata, olha pro Prota. E o Prota tá sorrindo, falando que tenso isso, hein? Que ataque impertinente esse seu. O Prota pega Dosso e o arremessa com toda a força contra o concreto. E isso deve ter doído uma quantidade. E Dosso já não está mais sorrindo, está soltando ketchup pela boca. O Prota, como é o rei da maldade, ele sabia exatamente o que Dosso iria fazer. Kang, apontando a mão para os outros figurantes, pergunta se é assim que os outros despertados são. Ele não sabia que eles seriam tão sem vergonhas assim, mas já que eles ficaram gananciosos pela pedra de sangue, então ele vai dar um pouco de sangue para eles. Na mesma hora, o Prota começa a invocar os seus esqueletos, e de cada cadáver começa a ser summonado um esqueleto lutador. Então, o Prota fala que agora chegou a hora da punição, e manda os seus esqueletos aniquilarem os outros figurantes. É estocada seca pra cá, estocada seca pra lá, faca no bucho, bucho na faca, peito na faca, faca no peito. É o festival da carnificina. Depois disso, o Prota pega a faca que o Dosso estava usando e anda calmamente na direção dele. Certamente, bigolins serão cortados. E Dosso, engasgado com ketchup, quer conversar com o Prota. Porém, ele não tá pra conversa. O Prota diz: conversar? Como assim conversar? Por que conversar? É claro que você está querendo ganhar tempo, até que sua habilidade de ignição recarregue. E sem enrolação, a Tramontina faz sua parte, e Dosso vai jogar na segunda divisão. E a cena tá bonita de se ver. É corpo sem vida pra cá, ketchup pra lá, tinta vermelha por todos os lados. Então, o Prota, que gosta muito de dinheiro, resolve bater a carteira deles, e fala que Dosso é muito desgraçado, pois ele trouxe muito dinheiro pra dungeon. Sunga fica lá, olhando,
incrédulo, não acreditando que Kang está roubando todos que estão mortos, e acha isso uma loucura, pois o Prota matou alguém sem nem piscar, e o Prota diz que não há esperança para pessoas que traem os outros. Não é mesmo, Sunga? O Prota olha para trás e pergunta por que Sunga não está respondendo ele. Sunga já tinha colado o platinado, resolve falar: sim, isso mesmo. Ah, vocês não sabem o que é platinado, né? Que pena. Mas eu vou traduzir. Sunga morreu de medo e concordou com ele. Kang afirma que Sunga quase morreu por causa dele, e Sunga afirma que não foi culpa de Kang. Sendo assim, o Prota pede mais 2 dos Gandhi para Sunga, e Sunga fica paralisado ao perceber que Kang só pensa em dinheiro. Kang, se aproximando ainda mais de Sunga, fala que o salvou 2 vezes e que terá que levar isso em conta quando for calcular as despesas que Sunga trouxe para ele. Então, Kang pede para Sunga mostrar o ombro e fala que precisa curá-lo novamente. A cena muda para o lado de fora da dungeon, onde o funcionário fica surpreso com a aproximação de Kang, e o funcionário pergunta para a dupla: ué, só vocês 2? Onde estão o restante do seu grupo? E Kang fala que o resto foram mortos por monstros, e Sunga só concorda com a mentira que o Prota acabou de inventar, pois ele está apavorado com a facilidade que o Prota mata sem ficar com nenhum ressentimento. O funcionário da guilda pergunta como ele conseguiu pegar todas as pedras de sangue da dungeon. Ele fala: isso aqui é porque a gente arriscou nossas vidas para conseguir pegar todas as pedras de sangue, porque mesmo que morramos, a gente tem que tentar pegar todas as pedras de sangue. O funcionário da guilda pede para ambos assinarem os relatórios e diz que o escritório entrará em contato com ele caso precise de ajuda para investigações sobre o acidente na dungeon. E assim, o Prota vai embora, muito pensativo e também alegre, pois ele conseguiu em um dia só 3 milhões de wons, que dá um total de 445 mil reais. Isso sem somar os 4 milhões de wons que Sunga deve a ele. O Prota fica muito contente, pois ir para a masmorra sozinho está dando muito dinheiro. E Sunga, que pegou Covid e fica esquecendo das coisas, acha que terá que pagar ao Prota 40 milhões de wons e sabe que não tem esse dinheiro, então terá que pegar um empréstimo. Sunga, em seus pensamentos, fica pensando em pedir o Prota para deixar pra lá. Porém, Kang, chamando pelo nome, fala que ele sabe que ele odeia traidores, não sabe? Então, é bom ele nunca traí-lo. Kang despede e fala que vai esperar Sunga entrar em contato com ele. Sendo assim, Sunga tem certeza que terá que pegar um empréstimo de 40 milhões para pagar o Prota. Esse Sunga é muito tapado, cara. Era só 4 milhões. De repente, Sunga se atrapalha ainda mais em seus pensamentos. Ele fica pensando que agora ele não deve só 40 milhões. Ele deve no total de 400 milhões de wons ao Prota. Que viagem é essa, véi? A cena muda para uma loja de celulares, onde o dono da loja está a bocejar, pois não há trabalho nenhum para ele fazer naquele momento. E além do mais, ele não teve nenhum cliente no dia de hoje. Ao ouvir um estrondo muito alto, o dono da loja entra em pânico. O dono da loja pergunta o que é aquilo, e vendo o Prota entrar de uma maneira tão ríspida, pergunta: quem é você? O Prota não responde nada e já pega ele pelo colarinho. O Prota é muito forte e levanta o vendedor, que é um pouquinho gordinho, sem nenhuma dificuldade. E do nada, começa a sessão de espancamento. Só tapa na cara. Depois do primeiro se liga, o vendedor pergunta: o que você está fazendo? O Prota, sem responder nenhuma palavra, só o estapeia. E depois de uma massagem bem delicada, o vendedor tá só o bagaço. O vendedor sabe que a pessoa que está na frente dele é muito maluco, então ele não pode fazer nada para provocá-lo. Depois de uma sessão de tapa na cara, o vendedor pede para o Prota para não matá-lo. Kang fica se questionando se mata ou não aquele vendedor desgraçado. Então, Kang resolve libertá-lo e diz: ei, vendedorzinho, se lembra de mim? Eu odeio pessoas que me traem, e o mesmo vale para aquelas que mentem para mim. Você se lembra daquele celular que você vendeu como se fosse novo e de última geração? O vendedor fica sem entender o que o Prota está falando. E em sua mente, e olhando bem para o Prota, ele acha que nunca viu aquela pessoa na sua vida. O Prota tira seu celular de 1900 Guaraná com rolha e pergunta: você que me vendeu isso, agora você se lembra? Era um iPhone 2, que não baixava e nem instalava quase nada. E só depois disso, o vendedor consegue se lembrar de alguma coisa. Ele se lembra que foi fácil enganar o desgraçado do Kang, e que me deu um celular que não valia quase nada por uma fortuna. Ele enganou o Prota e falou de forma tão convincente que o Prota ficou espantado ao ver um celular de última geração em suas mãos. Porém, era um celular que tinha sido feito há 5 anos atrás. Agora que ele se lembra quem é o Prota, Kang pergunta a ele: e aí, você não vai me responder? Por que você vendeu essa droga de celular pra mim como se fosse nova e de última geração? Mais tarde, fora da loja de celulares, o Prota está adicionando mais alguns contatos com seu novo celular, e que agora sim é de última geração. São poucos os contatos que o Prota tem: a mãe dele, Jaiminho de verdade, Sunga e o vendedor maldito. Ao sair da loja, o Prota fica pensando se ele estivesse em Alphen, ele teria arrancado todos os membros daquele vendedor maldito. Nesse mesmo instante, 2 pessoas suspeitas se aproximam por trás do Prota. Ao chamarem Kang pelo nome, ele para e se vira para ver o que eles querem. O grupo já aumentou e cerca o Prota e pergunta se ele é um necromante Rank F. O grupo fala que já está observando ele há algum tempo e acha que ele não é Rank E,
pois ele concluiu uma dungeon sozinho. Sendo assim, ele tem certeza que Kang não é Rank F, pois 2 Rank F, ele e Sunga, não teria capacidade de matar um grupo inteiro. De repente, Yvonne se aproxima e fala que ele é um novato muito corajoso. O Prota, não conhecendo a Megera, pergunta: quem é você? E nos é mostrado Yvonne, uma ruiva linda e maravilhosa. Bem, essa é a nova obra do canal, espero que vocês gostem. Já aproveite, deixa o like e se inscreva no canal quem não é inscrito. Quem quiser parte 2, é só pedir parte 2 no comentário. E lembrando que o nome do Mauá está lá nos comentários. Eu não gosto de pedir, mas vou pedir mais uma vez, pois ainda estou desmonetizado. Quem puder me ajudar, o QR Code vai estar aqui. Agradeço a Edipo Araújo da Silva. Muito obrigado pela sua contribuição via Pix. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Já chega, idiota! Não vem nessa história se tem medo de morrer!